O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas vibrações, a fim de entrarmos na sintonia necessária para recebermos o concurso dos guias e mentores espirituais que nos recebem mais uma vez nessa casa. Rogamos a corrente franciscana, as falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, que mais uma vez esteja conosco. Rogamos a Maria Santíssima que nos envolva na sua luz azul de paz e harmonia. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos traga os ensinamentos do Evangelho fundamentais para as nossas reflexões e a nossa caminhada evolutiva. Queremos te pedir, Senhor da vida, por todos os nossos irmãos sofredores, encarnados e desencarnados, os que enfrentam processos obsessivos, estão envolvidos em crimes, que se encontram encarcerados, presos a leitos de hospitais, internados em manicômios. Pedimos pelos irmãos que perambulam pelas ruas, sem teto, sem sustento, desesperançados. Que eles recebam o amparo dos trabalhadores da Seara Maior para enfrentarem as suas dificuldades e suas expiações. Te pedimos pelas crianças do nosso planeta, especialmente as que são abusadas, exploradas, maltratadas, que foram abandonadas, que passam fome, frio, falta de amor e de amparo. Que os trabalhadores do mundo maior possam suportar esses pequenos irmãos recém-chegados ao plano material nas suas provas e expiações. Queremos te pedir, Senhor, pela paz no nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados, pela paz entre as religiões, seus líderes e seus seguidores. Que eles possam primar pela fraternidade e pela igualdade, já que somos todos filhos do mesmo Pai, temos todos a mesma origem, o mesmo destino. Somos todos habitantes desse planeta que nos dá essa oportunidade de remissão e evolução. Queremos te pedir também, Senhor da vida, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. E pedimos também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o
no capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Essas passagens estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Então vamos às considerações do Kardec. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece dos lábios e não do coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achares graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso é que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Essa passagem do Evangelho, que mais uma vez trata do prometido e desejado reino dos céus, que nós já sabemos que nada mais é do que a nossa evolução, nós estamos aqui para evoluir. Então essa entrada, essa chegada no reino dos céus é uma forma simbólica, figurada, que Jesus se utilizou para tratar da nossa necessidade e a nossa finalidade, porque esse é o nosso caminho. Nós estamos aqui buscando a nossa evolução. E trata diretamente aos religiosos, muitos de nós, que somos
acomodados, né? São aqueles religiosos que se acomodam nas suas práticas religiosas, né? E não aplicam os ensinamentos que as doutrinas, todas elas têm, obviamente, seus ensinamentos, suas proposições de comportamento, de atitude, e não utilizamos esses ensinamentos religiosos, dessas seitas que nós abraçamos, para nos melhorarmos particularmente, fazemos aquela famosa reforma íntima. Então muitos ficamos ali praticando aquela religião, frequentando, fazendo os ritos, os procedimentos, como em outras passagens do Evangelho se diz, as práticas exteriores, e não nos dedicamos, não aproveitamos, né, os ensinamentos para nos melhorarmos, né? Que eu acho que esse é o objetivo das religiões, tornar a criatura humana melhor, né? Moralmente falando. Infelizmente tem algumas religiões que visam o progresso social, material do seu fiel, né? Cada um tem a sua escolha. E muitas dessas religiões, por conta dessas práticas e dos exemplos que elas dão para aqueles que estão chegando nos cultos ou abraçando aquelas religiões, eles acabam segregando aqueles que não adotam, que não aderem àquela nova ideia, ao invés de atrair, conquistar, unir, né? Então, quer dizer, se você não acredita no que tem a minha religião, então você não é bem-vindo aqui. Isso não é dito abertamente, mas o comportamento gera essa situação, né? Então, fica aquela divisão de seitas, cada um acreditando que é dona da verdade, e ao largo dessas religiões estão os que não têm nenhuma. O que será desses, né? Como é que esses que não dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, ou seja, vão evoluir? Estão alijados do processo evolutivo? Claro que não. Claro que não. Jesus, ele veio ensinar, ele pregou um amor incondicional. Ele só deu uma condição, o Evangelho é claro nisso, ele só deu uma condição para a gente entrar no reino dos céus, ou seja, para a gente evoluir. Ele disse que nós devemos acreditar em alguma religião, alguma crença, algum culto, algum rito. Ele é claro, o reino dos céus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Foi claro. E para ser brando, humilde e caridoso, é preciso religião? Não. Né? Muitos ateus fazem a vontade de um Deus em que eles não acreditam. Porque são aqueles ateus que são caridosos, são honestos, são prestativos, são indulgentes. Essa é a condição que Jesus colocou para entrar no reino dos céus, ou seja, para evoluir. Então não adianta a gente ficar batendo no peito da nossa religião, achando que nós somos diferenciados ou privilegiados por sermos crentes, e não utilizarmos, como o Mateus falou, praticarmos iniquidades, com a desculpa de que seremos tratados de forma diferente porque somos crentes, somos religiosos, somos praticantes das nossas religiões. E a caridade? E o amor ao próximo? Tem espaço nessa nossa prática? Se tiver, ótimo, mas às vezes, infelizmente, não tem. Por isso que eu falei aqui no começo, os religiosos acomodados com as suas práticas religiosas, que não fazem a vontade do Pai, né? Que é a única coisa que Ele nos pede. Por isso é que as doutrinas, né, algumas recentes, outras muito antigas, essas doutrinas, principalmente as mais antigas, que foram, vamos dizer assim, reveladas, codificadas, há muito tempo atrás, todas elas precisam se adaptar, se reinventar para os tempos atuais. Porque muitas práticas hoje são diferentes das práticas de séculos atrás. Então as doutrinas religiosas, as filosofias religiosas que não se adaptarem, como o Evangelho colocou, aos novos tempos, ao rio do progresso, esse rio vai derrubar essas seitas. Mas se elas estiverem, né, fundadas na prática sincera do amor e da caridade, elas vão perdurar, vão persistir e vão triunfar. Então é isso que a gente precisa
olhar, nós crentes precisamos olhar, se a gente realmente está fazendo o que a nossa religião prega ou o que o Cristo pregou. Ele foi claro. Em algumas coisas ele usa linguagens simbólicas, coisas figuradas, mas nesse ponto ele foi claro. A prática sincera do amor e da caridade. Amai-vos uns aos outros. Fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Isso é uma condição moral, não é uma condição religiosa. É fácil de entender. Pode ser difícil de praticar, mas é fácil de entender. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Então, se eu não gosto de sofrer, por que eu vou fazer o outro sofrer? Então, antes de eu tomar uma atitude, de eu falar alguma coisa, de eu tecer um julgamento ou um pensamento, paro e penso se aquilo fosse feito comigo, se eu ia gostar. Aí não importa a minha religião, não importa se eu sou ateu, espírita, muçulmano, judeu, evangélico, não importa. Eu preciso simplesmente amar o meu próximo como eu gostaria de ser amado. E Jesus andou, amou, ensinou, pregou para qualquer um. Não importava que fosse romano, fariseu, levita, rico, pobre, doente, jovem, velho. Todos que chegavam eram recebidos por Jesus. Ele não fez qualquer tipo de restrição com qualquer pessoa que quis ouvir a palavra dele, que ainda escuta a palavra dele. Por isso é que hoje nós vemos aí muitas pessoas que não acreditam em nada e estão assim, anos-luz na frente do processo evolutivo de muito religioso. Então essa é a mensagem desse evangelho de hoje, que ela vai direto a nós religiosos. Se realmente nós estamos aproveitando, né, o Senhor, Senhor que nós conclamamos, né, bradamos, falamos, para entrar no reino dos céus, para evoluir. Então vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais e aos orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos harmonizar e até de nos curar, desde que nós nos coloquemos numa condição de receptividade para recebermos essas bênçãos. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.